É falta de fé o cristão usar máscara? Nesse vídeo, nós vamos estar abordando este assunto. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor José Lauro. A paz do Senhor a todos. A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a parte A do versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas dizem que usar máscara de proteção é exatamente falta de fé, que isso não é coisa de Deus. E nesse vídeo o nosso propósito é justamente mostrar algumas coisas que a Bíblia Sagrada menciona. A primeira delas é como começou o uso das máscaras. As máscaras elas são usadas desde o século XVIII, XIX, e o uso médico é desde 1897. Ela se popularizou a partir de 1918 com a gripe espanhola e muito tempo ela já é usada nos consultórios médicos, nos consultórios odontológicos, nos laboratórios, para prevenir o uso e a contaminação através dos vírus e bactérias que estão soltas pelo ar. Ou seja, o uso de máscara ele não começou com a Covid-19. Ele tem pelo menos mais de 150, 200 anos que ele já é usado pela medicina. E a gente começa então a procurar alguns versículos bíblicos. Romanos 13, versículos 1 e 2 diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Se a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, e ela está afirmando que as autoridades são constituídas por Deus, os decretos que foram colocados pelas autoridades também estão de acordo com a vontade de Deus. E no momento que nós desobedecemos estas ordens, nós estamos também desobedecendo ao nosso Deus. Muitos se apegam em outro exemplo, o exemplo das parteiras lá do Egito, quando elas desobedeceram a Faraó, que era uma autoridade, e elas foram abençoadas por Deus, tendo filho, inclusive tendo casas, famílias. E aí nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz, porque Êxodo 20:13 diz: não matarás. E a ordem de Faraó era expressa para que fossem mortos aqueles meninos. Elas estavam não somente desobedecendo a Faraó, a sua ordem, elas estavam obedecendo a Deus que é maior. Elas estavam obedecendo a algo que é muito maior do que um decreto de Faraó, que era a autoridade. Mas a regra aqui, a gente pode observar que Êxodo capítulo 1, versículo 21, vai dizer que as parteiras temeram a Deus, por isso que elas foram abençoadas. A gente pode observar um outro texto de Mateus 10, 37, que diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não está dizendo que você não deve amar, até porque a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe para que os dias sejam prolongados na terra. O que ele está dizendo é que existe alguém que é mais importante que pai, que é mais importante que mãe, que é mais digno do que pai, que é mais digno do que mãe, que é mais digno de que uma autoridade. E esse alguém se chama Deus. Então, por que muitas das vezes a gente se apega a um versículo para justificar uma atitude nossa e esquece de todo um contexto, porque a Bíblia não é um versículo só. Muitos utilizam o Salmo 91, especificamente o verso 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas
tu não serás atingido. E se valem desses versos para dizer que podem andar por aí sem a proteção da máscara, sem usar o álcool gel, sem estar obedecendo o distanciamento social, porque estão protegidas. Certa ocasião alguém me perguntou se não era falta de fé eu estar usando máscara. E eu a retruquei com uma outra pergunta. Se houver um tiroteio e eu não ir lá para o meio, é falta de fé também? E a pessoa respondeu-me, não, mas aí no caso estão atirando, se você ficar no meio você vai ser atingido por uma bala. E eu retruquei exatamente assim como eu vou dizer agora. Da mesma forma, a proteção da máscara impede que eu seja atingido por um vírus. Se eu for lá por meio de aglomerações, onde há possíveis pessoas contaminadas, eu estou correndo o mesmo risco de que se eu me meter no meio de um fogo cruzado, onde as balas provavelmente me atingirão. Se eu for para um local em que existem pessoas com potencial de estarem sendo contaminadas e eu estiver lá sem proteção, eu também vou estar correndo o risco de ser contaminado. E existe uma outra situação em que a gente pode não afirmar que é falta de fé. É a tentação de Jesus. Mateus, no capítulo 4, versículos 5 a 7, diz assim, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos que muitas das vezes sem essa proteção estão se colocando no meio de um fogo cruzado e estão simplesmente tentando ao Senhor. Não é fé, é estar tentando ao Senhor porque não estão se protegendo, não estão se guardando, não estão tomando as devidas precauções. Se a gente observar a Bíblia Sagrada, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo dá um conselho a Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele poderia até mandar um recado para que Timóteo já ficasse sarado, mas ele entendeu que ele poderia ficar enfermo e deveria tomar cuidado. Muitos de nós precisamos tomar esses cuidados, ao invés de estarmos tentando o Senhor nosso Deus. Com certeza Deus quer estar lhe abençoando. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e Deus vai estar lhe abençoando. E se você gostou mais ainda, compartilhe, leve às suas redes sociais, ao seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas possam estar chegando a este conhecimento e estejam se protegendo. Porque a gente pode afirmar que muitas daquelas pessoas que pegaram Covid, que partiram, não foi por falta de fé, foi porque eles foram contaminados. Porque senão a gente vai estar sentenciando todos a uma vida sem Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe a você e a sua família. Cuide-se em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.